Olá, gente, tudo bem? Nós vamos dar sequência então ao nosso conteúdo. A gente vai ver hoje mais uma parte sobre os serviços essenciais para a qualidade de vida. Só que hoje nós vamos focar um pouquinho mais na parte do meio ambiente também, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é uma complementação daquilo que a gente estava vendo semana passada, tá? Quando a gente não tem saneamento básico. Quando nós não temos saneamento básico, uma coisa muito comum que acontece é o aparecimento de doenças, tá? Vamos só relembrar o que é saneamento básico. Saneamento básico é acesso a qualidades ideais no que diz respeito a água tratada, esgoto tratado, né, a questão do lixo ser recolhido dos resíduos sólidos e a limpeza das nossas vias urbanas, tá? Quando a gente não tem isso, uma série de doenças elas podem ocorrer no nosso organismo, tá? Aqui no lado esquerdo a gente tem em destaque dos seres vivos que muito ocorrem quando nós não temos essas condições ideais de saneamento básico, tá? Nesse primeiro aqui, a gente tem uma lombriga, tá? Ascaris lumbricoides. Esse aqui é o nome científico da lombriga. A infecção por lombrigas, gente, ela geralmente ocorre quando a pessoa não tem hábitos de higiene adequados, tá? O que que acontece? Geralmente, quando não tem saneamento básico, as pessoas acabam sendo obrigadas a coletar água dos mesmos locais aonde elas acabam fazendo as suas necessidades, né? Como, por exemplo, se as pessoas não têm banheiro com tratamento, elas acabam fazendo nas imediações das casas delas. Então, a água que elas acabam consumindo acaba sendo contaminada e, a partir disso, elas vão acabar passando tendo contato com os ovos das lombrigas, tá? Claro, gente, o bicho não entra desse tamanho no corpo, o que vai entrar no nosso corpo vão ser os ovos que vão estar na água contaminada. O mesmo acontece com este serzinho aqui embaixo. Essa aqui, gente, é a tênia, tá? Ah, essa aqui, se eu não me engano, é a saginatum. Esse indivíduo aqui, ele se aloja no intestino, tá? Diferentemente da lombriga, que ela fica mais na região ali do estômago, início do intestino, e que ela ocorre em muitos indivíduos, né? A tênia, ela geralmente vai ocorrer sozinha. Por quê, gente? Porque o tamanho da tênia é geralmente o tamanho do intestino da pessoa, tá? Então, se a pessoa tem 3 metros de intestino, o bicho vai ter 3 metros, tá? Se a pessoa tem 5 metros, o bicho vai ter 5 metros. O que que acontece? O bicho, gente, ele usa essas partezinhas aqui que vocês estão vendo, que parece que tem um monte de pelinhas, para se grudar na parede do intestino. Tanto a lombriga quanto a tênia, elas são parasitas, tá? São vermes parasitas, ou seja, eles vão roubar as reservas nutritivas que vão estar no trato digestório das pessoas. Eles vão causar um monte de doenças. E dependendo da quantidade de indivíduos que eu tenho e da idade da pessoa, pode levar à morte. Tá? Mas aqui do lado, como vocês podem ver, a gente tem uma quantidade enorme de doenças que podem ser provocadas pela falta de saneamento básico, tá? Por exemplo, doenças transmitidas pela ingestão de água contaminada. Nós temos a questão da cólera, tá? Que é por uma bactéria, a amebíase, tá? Que ela vai provocar vômitos, diarreias, um monte de coisa. Ó, doenças transmitidas por insetos que têm parte do seu ciclo de vida em água, ó. A dengue, transmitida pelo mosquito da dengue, febre amarela, transmitida pelo mosquito da dengue, malária, tá? Que é também transmitida por um mosquito, mas quem provoca é um protozoário, tá, gente? Aqui vocês têm que ver, o organismo que está aqui do lado é quem provoca, não é quem transmite, tá? Leptospirose é provocada pela bactéria da leptospirose, mas aonde a leptospirose, por qual via ela é transmitida? Pela urina do rato, tá? Então, por aí vai. Muito bem. Ah, aqui, só para vocês terem noção, as internações hospitalares por doenças provocadas por falta de saneamento básico, tá? Quanto mais escura é a cor do meu mapa, maior é o número de internações que eu tenho, tá? Bom, felizmente, vocês vão ver aqui que o Rio Grande do Sul e São Paulo, Rio de Janeiro,
são os estados que têm o menor número de internações por causa da deficiência do saneamento básico, tá? Mas se a gente for mais para a região do norte e do nordeste, vocês vão ver que as internações são muitas, né? Por quê, gente? Porque então vai de encontro com aquilo que a gente viu na outra aula. Falta de saneamento básico nessas regiões vão acabar provocando doença nas pessoas, tá? Muito bem. Outros indicadores da qualidade de vida são chamados indicadores demográficos, tá? O que são os indicadores demográficos? Eles são os que vão nos dizer como a população está crescendo, como a população está vivendo, como é que está a estrutura da população, tá? Primeira coisa que a gente vê é o crescimento populacional, tá? O crescimento populacional, quantas pessoas eu tenho chegando nas cidades ao longo do ano, sejam nascendo na própria cidade, sejam elas vindas de outras cidades, tá? Então ele também ele é importante a gente ter essa noção, gente, porque para a gente poder planejar a nossa cidade, tá? Porque daqui a pouco eu estou tendo um crescimento populacional muito grande, mas a estrutura da minha cidade não está comportando esse crescimento populacional, tá? Eu não vou ter tratamento de esgoto para todo mundo, eu não vou ter água tratada para todo mundo, eu vou ter pessoas indo morar em algumas regiões onde eu não tenho coleta de resíduos sólidos, então isso vai acabar gerando problemas para aquela cidade, principalmente para as pessoas, né? E aqui a gente tem um outro indicador, que é o grau de urbanização. O grau de urbanização, ele vai dizer para a gente qual que é a quantidade, por exemplo, de zona urbana e zona rural que eu tenho na minha cidade. Tá? Então, isso também tem a ver com planejamento. A mesma coisa que eu falei anteriormente para o crescimento populacional. A taxa de natalidade é o número de nascimentos que eu estou tendo por ano na minha cidade, quantas crianças nascem, e ele também quantifica qual é a idade em que os pais estão tendo filhos, tá? É importante que nasça crianças, é muito importante, tá? Por quê, gente? Porque do contrário, a minha população vai começar a reduzir muito, tá? Eu vou ter pessoas morrendo, claro, porque a idade vai avançando, mas eu não vou ter nascimentos o suficiente para ter pessoas novas na minha cidade. Por que é importante ter pessoas novas? Porque, gente, precisa movimentar os serviços da cidade, precisa ter mão de obra, tá? As taxas de natalidade aqui no Brasil, elas são grandes, mas elas vêm reduzindo ano a ano, tá? Ou seja, as pessoas estão tendo filhos mais tarde e um número menor de filhos também, né? Ah, o que a gente já observa, por exemplo, em muitas localidades do Canadá, onde a taxa de natalidade é muito baixa e eles têm empregos, mão de obras faltando lá porque não tem gente o suficiente para povoar aquelas regiões, né? E aqui, gente, infelizmente, né, nós temos duas taxas que a gente não gosta de falar, que é a taxa de mortalidade, tá? Se vocês forem ver agora as notícias do vírus, do Covid, vocês vão ver que eles sempre divulgam. A taxa de letalidade, ela está em tanto. Bom, a taxa de letalidade é a taxa de mortalidade, tá? Ou seja, quantos por cento da minha população está morrendo, tá? E em que idade as pessoas estão morrendo. Geralmente, as cidades crescem quando nós temos essa taxa aqui, a taxa de natalidade, superior à taxa de mortalidade, tá? Mas crescimento populacional não significa crescimento em dinheiro, isso é muito importante a gente dizer, tá? E outra taxa que a gente tem é a taxa de mortalidade, mas infantil, tá? A taxa de mortalidade infantil, ela é muito controlada pelos governos, porque, querendo ou não, a gente quer que as nossas crianças, os nossos filhos, eles consigam sobreviver. Então, existe um esforço muito grande, principalmente de programas do governo, que tentam reduzir essa taxa de mortalidade. Como vocês podem ver aqui, a taxa de mortalidade no Brasil, ela vem diminuindo bastante, tá? Isso graças ao acesso ao Sistema Único de Saúde, né? Como vocês podem ver, uns anos depois do surgimento do Sistema Único de Saúde, a taxa de mortalidade infantil ela caiu praticamente em 15 anos pela metade, né? Então isso é muito importante. Outro serviço que é um serviço, um indicador que ele é muito importante são os indicadores ambientais, né? Como, por exemplo, os indicadores ambientais, eles vão dizer a qualidade
dos locais que eu tenho, dos recursos naturais que eu tenho. Por que os recursos naturais eles são importantes, né? Vale lembrar, gente, o ar que a gente respira, o oxigênio, ele vem das plantas, né? Sejam elas plantas grandes como essas aqui, sejam elas as algas que ficam dentro das regiões de lagos, enfim, por aí vai, né? Então, por exemplo, eu preciso ter uma taxa superior de gases naturais em relação àqueles gases que são produzidos através da indústria e por aí vai, tá? Então, um dos indicadores que é muito utilizado é o de emissões de gases do efeito estufa, tá? Então, por exemplo, gás carbônico, o metano, né, que é o gás que vem a partir da decomposição, então, do carbono, né, principalmente de carnes, a produção de gado, né, ela acaba liberando muito metano, o óxido nitroso, que é o que provoca a chuva ácida, né, que vem basicamente da fumaça que sai das indústrias, né, do processo de transformação química dos produtos e por aí vai, né? Então a gente tem que controlar para que essas emissões elas sejam cada vez mais baixas, tá? Espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção. Se eu tenho essas espécies ocorrendo na minha região, eu tenho que protegê-las, né? Por quê? Porque se elas estão aí, quer dizer que elas desempenham funções importantes, então, para a minha região, funções ecológicas, né? Então, eu preciso conservar elas. E a mesma coisa, a cobertura vegetal, né? Que é o que vocês estão vendo aqui embaixo. Por que que é importante ter vegetação nas cidades, né? Além do oxigênio, a vegetação, gente, ela serve de alimento para muitos animais que vivem a partir dela e principalmente, gente, a questão do controle da temperatura, né? Façam o teste, saiam num dia que está calor, que tem sol e fiquem embaixo de uma árvore para ver se a temperatura não diminui muito, né? Bom, só que o que que acaba acontecendo, tá? Aqui nós temos dados até 2013 do desmatamento, por exemplo, da região da Amazônia, né? Como vocês podem ver aqui, lá pela década de 90 do século passado, nós tínhamos um desmatamento grande, ele foi diminuindo, aumentou, ele tem picos. Aí a gente tinha uma diminuição muito grande aqui no desmatamento, que foi na época que nós tivemos, isso aqui é o governo Fernando Henrique, isso aqui é o governo do PT. Agora, infelizmente, com o governo que a gente tem ali, essa taxa subiu muito em 2 anos, tá? Então, nós temos um desmatamento muito grande. De novo, nós estamos perdendo as espécies que elas são muito importantes, tá? Aqui, gente, a gente tem, por exemplo, também relacionado a isso, as áreas florestais públicas, ou seja, os parques, né? Parques em grandes metrópoles, eles são importantes porque eles trazem a questão da natureza para perto da gente. Então, também, quanto maior for o percentual, melhor. E aqui a gente tem uma questão muito delicada, que é a quantidade de agrotóxicos e outras substâncias químicas que são utilizadas para produzir os alimentos, né? Então, ó, infelizmente, o que a gente está vendo é que a quantidade de agrotóxicos utilizados em 1 hectare de terra, ele vem aumentando muito, né? 150 em 2000 para quase 500 em 2012, a gente tem um aumento de quase 400% ali, 350% mais ou menos. Então, isso é muita coisa, né? Lembrem-se, os agrotóxicos, gente, eles causam diversos problemas para a saúde. Nos mais graves, nos casos mais graves, eles vão provocar câncer e a morte das pessoas, né? Reservas de água doce, né? A qualidade dos nossos rios. Em geral, nós temos uma média de 50 a 60% das reservas de água doce protegidas, né? O ideal é que a gente tivesse mais, porque lembre-se, a gente não consegue consumir água que não seja doce, né? Senão causa alguns problemas, né? Então, esse também é um índice importante, ok? Com isso, gente, nós estamos no capítulo 4 da unidade 1. Eu vou mandar umas atividades para vocês. Se vocês quiserem obter mais informações, especialmente para fazer essa atividade, vocês recorram a esse capítulo aqui do nosso livro, ok? Bons estudos para vocês.